Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje, continuando a meditar na Palavra de Deus, eu vou deixar para vocês algumas passagens da Bíblia, começando pelo estudo sobre o porquê Deus rejeitou o rei Saul. Vimos no começo de janeiro um dos motivos que Deus rejeitou Saul, porque ele não esperou o tempo de Deus, né? Aquele vídeo de título aprovada no teste do tempo. Deus nos faz passar pelo teste do tempo para o cumprimento das promessas dele na nossa vida. E o rei Saul não esperou o tempo que o profeta Samuel determinou, e foi um dos motivos para ele ser rejeitado como rei e Deus ter escolhido o rei Davi para substituí-lo como rei de Israel. Um outro motivo que Deus rejeitou ao rei Saul foi porque numa vez, numa batalha, o Senhor deu ordem que ele destruísse todos os inimigos e ele deixou ainda, poupou a vida de alguns. Pelo que Deus viu que eles não estavam cumprindo a vontade do Senhor, o que Deus determinara. Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou o Senhor a ti a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei do Amalequita, e os Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cordeiros. Então, até por um motivo até bíblico, ele não deu ouvido à vontade de Deus, porque eles iam oferecer ofertas ao Senhor, mas Deus o rejeitou, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Temos que obedecer à visão que Deus nos dá. Como aquela passagem do profeta velho e do profeta novo, que Deus dá uma direção ao profeta novo, e ele conta para o profeta velho, e o profeta velho fica com inveja e o engana. E diz: não foi assim que Deus me disse. Deus me disse outra coisa. E o profeta novo prefere ouvir a voz de um homem, do profeta velho, do que a voz de Deus. E ele foi morto por um leão no caminho por causa da desobediência. Deixa eu ver aqui a referência: profeta velho e profeta novo. Essa passagem se encontra deixa eu ver aqui o capítulo da Bíblia. Primeiro Reis, capítulo 13. Então o profeta novo desobedece a orientação, à voz do Senhor, e dá ouvidos ao profeta velho, por causa da posição deles de profeta, né? Ele dá ouvido mais a ele e sofre as consequências, porque Deus tinha falado com ele, Deus tinha dado a visão a ele e não ao profeta.
Devemos ouvir mais a Deus do que ao homem. Então fica essa reflexão, né, que as causas de Deus ter rejeitado o rei Saul é não obedecer à voz dele, não obedecer à ordem dele. E vou deixar aqui também o versículo de Jó, capítulo 34, a partir do versículo 11. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra, e quem lhe deu autoridade sobre todo o mundo? Então, a desobediência tem consequências. E por último eu vou deixar Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura, né? Nós colhemos o que plantamos. O que eu falei no vídeo anterior, inclusive, que o pecado tem consequências. Tem consequências. O que a gente semeia uma vida inteira, a gente colhe no final. E não queira ser mais bom do que Deus, porque Deus conhece a intenção do coração de cada um. Deus julga o coração do homem. E Deus não erra nos seus juízos. Então é isso. Curtam mais esse vídeo e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé.